eu queria te convidar para fazer um exercício que talvez doa, mas você vai sair da sua cabeça e desse mundo, da sua versão idealizada que você tem, que mora somente na sua cabeça. Eu sei que é muito fácil pensar que você tem todo o potencial do mundo, mas a realidade é que se você sentar numa mesa com um papel e tentar dizer o que você fez nos últimos 3 dias para atingir os seus objetivos e você não conseguir listar 3 coisas, você já tá no caminho errado. E isso veio pra mim depois de alguns tapas na cara que eu fui recebendo nos últimos tempos de mim mesma, pegando algumas informações e conselhos que eu vi chegarem até mim de alguma forma e eu tomei aquilo pra mim. Eu sou muito da ideia de bater o doeu, pega que é teu. Então eu comecei a ouvir e ver algumas coisas na internet que começaram a me atingir e eu fiz esse exercício de sentar e refletir sobre qual era o abismo entre a versão idealizada que eu tinha de mim na minha cabeça e a versão real, a versão que eu apresento para os outros. E tinha um buraco entre essas duas versões. E não é algo fácil de aceitar, não é algo fácil de digerir, mas é um ótimo exercício para fazer acordar. Porque o que eu considero um desses tapas na cara que eu recebi é se a sorte que você tá esperando, que bata na sua porta, batesse na sua porta, você estaria pronto? Pois é. E eu digo pronto mesmo, não pronto pela sua versão idealizada, que na sua cabeça você acha que você conseguiria subir no palco do The Voice e cantar pra todo mundo. Mas você tem treinado, tem feito aula de canto, tem feito o quê pra se desenvolver? Você aceita se apresentar na frente de 5, 10, 15 pessoas antes de ir pra um palco daquele tamanho? Pois é. Você assistir 500 horas de um tutorial de como fazer uma cirurgia cardíaca não te torna um cirurgião cardíaco. Ou seja, você pode viver o que você quiser na sua cabeça, de que você estaria pronto para publicar um livro, você estaria pronto para abrir uma empresa, mas você não tem sorte, você não tem os recursos. Mas o que você tem feito para provar para si mesmo e para os outros que você realmente conseguiria fazer isso? Então, se você acha que você conseguiria publicar um livro, quantos capítulos você já sentou para escrever aí na sua casa? Quanto tempo você aguenta com o desconforto de não saber o que escrever e como escrever durante o processo? E um exercício que eu faço muito é sempre a minha versão atual, pensar nas minhas versões passadas e futuras. Então, o que eu tenho feito hoje que a minha versão futura vai agradecer? O que a minha versão passada fez que a minha versão atual agradece? E o que eu tô fazendo hoje que vai me ajudar a atingir os meus objetivos futuros? Isso é algo muito complexo porque a gente tem tido cada vez mais dificuldade em pensar a longo prazo, até médio prazo, que médio prazo aí é uns 3, 5 anos. Longo prazo nem se fala, então óbvio que é difícil dizer onde você vai estar daqui 10 anos. Mas se você tem alguma ideia de direção que você quer ir, você tem que estar fazendo alguma coisa hoje para chegar nesse objetivo. Se o seu objetivo é correr uma maratona, se você não correu nos últimos 3 dias, o que você tá fazendo para provar e mostrar que você realmente, de fato, quer correr essa maratona? Porque, como eu falei, a gente pode viver o quanto quiser na nossa versão idealizada da nossa cabeça, de que você vai correr essa maratona e vai ficar em primeiro lugar.
Mas se você não tá treinando, se você não tem uma planilha, não tem uma assessoria, não coloca o tênis e vai pra rua, não tem nada que você possa mostrar que você realmente quer isso. E eu acho que outra coisa que a gente acaba pecando muito é a ideia de que a gente precisa de plateia. O que você acha que vai acontecer se você não contar pra ninguém? Você pode postar um vídeo sem ninguém assistir, você pode correr uma maratona, treinar pra uma maratona sem falar pra ninguém. Essa ideia de que você precisa começar algo novo e fazer bem, a ideia de que você precisa ter plateia, a ideia de que viver na teoria te torna preparado, essas ideias não levam a lugar nenhum. E eu digo essas coisas meio brava mesmo, porque eu tô falando pra você, mas eu tô falando pra mim também. É muito difícil essa realização de que o controle da sua vida tá totalmente nas suas mãos. Não tem mais ninguém que é responsável, que é culpado, que vai bancar as suas decisões, sejam elas boas ou ruins, como você. Você é a única pessoa que tem controle da sua vida. E isso pode ser meio assustador, mas isso pode ser bem libertador também. Eu gosto muito de criar conteúdo. Eu já criei conteúdo na internet falando sobre o mundo corporativo. Eu já falei sobre conteúdo UGC. Eu já postei receita de café. Eu já falei sobre vida fitness. E em todos esses casos, eu comecei, eu parei, eu voltava, eu mudava de nicho. Até eu me desprender totalmente dessa ideia de que eu preciso de um nicho. Eu percebi que isso era extremamente limitante pra mim. Eu quero falar sobre muitas coisas, eu sou muitas coisas. E é por isso que eu gosto tanto desse canal. Eu sinto que eu posso falar e fazer o que eu quiser aqui, porque ele é uma ótima representação de quem eu sou. Mas quando eu vejo esses vídeos que eu costumava fazer, hoje em dia eu olho com muito carinho. Porque era a Jéssica de 2022, 2023, 2024, 2025 que tava tentando. Tava explorando, fazendo coisas novas. E eu sempre me diverti fazendo conteúdo. É uma coisa que me desperta criatividade. Eu me sinto estimulada. Eu me sinto feliz. Eu gosto de inspirar as pessoas. Eu gosto da troca que criar conteúdo traz pra mim. Com vocês, pelos comentários, seja aqui no TikTok. E eu acho que pra mim a coisa que eu mais tenho martelado na minha cabeça é que quando o Casimiro começou a fazer as lives dele, quando o Cortes do Casimito começou a bombar, ele nem imaginava o que a Casé TV se tornaria. A Manu City, quando começou a fazer vídeos de treino na pandemia, nem imaginava um dia criar a Good Day. Isso vale para muitas pessoas que têm crescido aqui na internet. É algo que eu tento me lembrar o tempo todo. Eu posso simplesmente curtir o processo, sem culpa, sem problema. Essa parte do processo hoje em dia tem sido a mais divertida para mim. Eu me considero uma pessoa que não tem muitas crenças limitantes, que eu tenho uma cabeça muito aberta, mas eu fico brava toda vez que eu olho pra trás e eu vejo que hoje eu não tô onde eu gostaria de estar, porque a Jéssica do passado não foi consistente, não confiou no processo, que eu poderia ter feito mais, que eu poderia ter feito diferente. E eu percebi que eu não quero ter esse sentimento quando eu tiver 40, 50, 60 anos. Então a Jéssica de hoje precisa fazer todos os passos necessários para que isso não aconteça. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque eu acho que você precisa passar pela mesma coisa. Eu também não quero que você chegue com 40, 50, 60 anos e pense em tudo que você deveria ter feito hoje
pra chegar onde você quer. E o pra chegar onde você quer é diferente pra cada um. Você sabe o que isso significa pra você, eu sei o que significa pra mim. Isso pode ser escrever um livro, começar uma família, mudar de emprego, largar o seu emprego e abrir um novo negócio. Cada um tem um objetivo e não precisa ser profissional. O seu objetivo pode ser começar na academia, mudar de alimentação, mas você sabe o que você quer fazer, como deve ser feito, e que você não precisa esperar segunda-feira, não precisa esperar o início do mês, não precisa esperar alguém vir bater na sua porta, mandar você fazer, porque ninguém vai vir. Eu falei, nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Não tem ninguém vindo pra mandar você fazer. E essa é a principal mensagem que eu queria deixar com esse vídeo. Faça o que você tem que fazer, independente do que aconteça, independente dos seus sentimentos, independente de como você acordou aquele dia, independente se tá chovendo, se tá sol. Faça o que você precisa fazer. Reflita se nos últimos 3 dias você fez o que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos. Lembre-se que assistir vídeos de cirurgias não te transforma em um cirurgião e não vale ter medo de errar, não vale ter medo de ser ruim, não vale ter medo de comentários maldosos, não vale ter medo de ser cringe. É o preço a se pagar para chegar onde você quer. É o preço a se pagar para ficar excelente em algo, para aprender alguma coisa nova. É o preço a se pagar para não ter nenhum arrependimento lá na frente. E seja lá na frente o final do ano, ano que vem, daqui 5, 10, 15, 20 anos. O lá na frente sempre chega. A conta das suas ações hoje sempre chega. Cabe a você decidir o que vem nessa conta. Então esteja preparado para caso a sorte bata na porta. E se a sorte não bater na porta, esteja preparado para criar as suas próprias oportunidades. Desfaça a ideia idealizada que você tem de você mesmo na sua cabeça. E comece a acordar pensando o que você precisa fazer hoje, amanhã, no final de semana, para chegar aonde você quer, onde você precisa e para atingir os seus objetivos. E eu vejo vocês no próximo vídeo.